Semana passada nós falamos um pouco sobre a terceira grande revelação de Deus, mas nós vamos recapitular, porque passaram-se aí 7 dias, com certeza as pessoas acabam perdendo um pouquinho essa referência, e recapitulando um pouquinho antes de seguirmos, sempre é bom, né? Então, nós já falamos da primeira grande manifestação de Deus para a humanidade, para o despertar da humanidade com relação às coisas aqui de dentro, né? A primeira grande revelação, há 3.500 anos aproximadamente, na figura de Moisés, que nos trouxe a lei. Todo mundo conhece os 10 mandamentos, né? Depois, 1.500 anos depois de Moisés, ou seja, há 2.000 anos de hoje, vem Jesus. E Jesus nos traz a mensagem maravilhosa do amor. E ele nos deixa essa mensagem que continua e continuará sempre. Mas ele pediu ao Pai, conforme havia prometido, que mandaria um consolador. Aquele consolador que viria para ajustar aquilo que ele falou há 2.000 anos e que a humanidade distorceu, modificou, pela ignorância também, né? E talvez sobretudo pela ignorância. Então distorceu. Jesus, prevendo que aconteceria isso, ele diz: vou pedir para o meu Pai, para o nosso Pai, que mande, óbvio, no momento certo, um consolador, que virá para corrigir aquilo que eu disse e que o pessoal distorceu. Haverá de distorcer. Mas também virá para complementar. Por quê? Porque ele falou aquilo que era possível falar para nós, crianças ainda, espiritualmente falando, mas que faltou tanta coisa, porque o conhecimento de Jesus é infinito. Então, podemos entender que por toda a nossa caminhada espiritual, que não terá mais fim, por toda essa caminhada, muito possivelmente, levaremos sempre Jesus como a referência maior nossa. E estaremos sempre aprendendo com ele. E ele, obviamente, através do Consolador, aqui para nós, ele vem corrigir o que ele falou e que nós demos uma ajeitadinha, né? Mas vem para nos dizer, então, coisas novas. Nosso entendimento, a doutrina dos Espíritos é o grande Consolador. Se a primeira grande manifestação de Deus ficou personificada na figura de Moisés, a segunda na figura de Jesus, a terceira não ficou personificada na figura de ninguém. É doutrina dos Espíritos, ou seja, os Espíritos trabalhando nessa doutrina. Só que a doutrina dos Espíritos, ela é presidida, né, orientada por um Espírito que se manifestou a Allan Kardec como Espírito de verdade. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E a grande pergunta é: quem seria esse Espírito que vem dirigir a terceira grande revelação de Deus, que é a doutrina espírita? Mas vamos pensar um pouquinho em Jesus. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 40. Isso aqui, palavras de Jesus. Ele diz assim: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Filho do Homem, quem é Filho do Homem? Jesus. Ele se intitulava dessa forma, Filho do Homem, que era Jesus encarnado há 2.000 anos. Portanto, a aparição dele, o surgimento dele, a figura dele era filho de um homem, ou seja, materializado, né? Então, ele, Jesus, afirma que voltaria. Pronto, vai voltar. O homem, até hoje, a humanidade, em razão de desconhecimento, de não raciocinar muito, de não pensar muito, de não vasculhar muito e de aceitar muitas vezes as coisas com
casca e tudo. É chupar a bala sem tirar o papel, né? Então, imagina um retorno físico de Jesus. Jesus vestindo um corpo como o nosso aqui, né? Será que seria dessa forma? Se ele não foi compreendido, há 2000 anos, e continua não sendo por muitos ao longo de todos esses séculos e agora, no presente momento, se ele aparecesse aqui fisicamente, se ele encarnasse, né, como que ele seria acolhido? Ele seria morto novamente, né? Não daria para pensar muito não. Então, vamos ver uma sequência, mas sempre considerando que Jesus falava também muito em alegorias, né? Não era para observar o sentido literal daquilo que ele falava, é para buscar o sentido maior que está embutido no texto. Ele diz assim, e está em Lucas capítulo 17, e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu, vamos supor nascente do sol, tá? Desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade poente, ou seja, o relâmpago risca o céu todo, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Ele falou em relâmpago, riscando os céus. A volta, entendimento nosso, óbvio, a volta de Jesus não seria física, não teria forma física. Ele fala, por exemplo, em relâmpago, ele fala em luz. Jesus é luz, mas é uma luz que abarca toda a terra, toda. De uma extremidade, como ele diz, do céu, até a outra extremidade. Ele abarca a terra toda. Jesus é, portanto, luz. Não dá para imaginar um Jesus vindo agora, século XXI, encarnado, querer conversar com as pessoas, exemplo, né? Ficar fazendo um sermão na Praça da Sé para 5.000, 2.000, 500 pessoas que não vão acreditar. Ele ficaria ali restrito àquele local, uma mensagem que não ganharia espaço, que sequer seria ouvida, né? Por quê? Porque tem toda uma rejeição da humanidade, né? Não acreditar. Então, Jesus disse, que antes da sua vinda, mas não física, aconteceria algumas coisas. Ele diz assim, Lucas 17, tá? Evangelho de Lucas 17. Quem tiver interesse, dá uma procuradinha. Ele diz assim, mas primeiro, ou seja, antes da vinda dele, convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então, antes dele voltar, antes dele vir, primeiro, né, convém que ele padeça muito e seja reprovado, rejeitado por essa geração. Ele padeça. Ele, Jesus? Não, ele já não está mais fisicamente conosco, né? De que forma poderíamos imaginar algum padecimento, mas que também não foi? Ele ver o desvirtuamento da mensagem, as pessoas caminhando, tendo até de certa forma a receita, a orientação, o manual deixado por Jesus, sendo manipulado e as pessoas não seguindo, mas ele compreendeu isso, né? Então ele entendeu isso e dá o tempo necessário. Então, o que era necessário que padecesse? Ele? Não. A mensagem dele, a boa nova, o evangelho, tudo que ele nos deixou, padeceria, né? Seria rejeitada, seria distorcida, como aconteceu. Muitos que seguem ainda hoje, seguem um cristianismo, muitas vezes, no verniz, não tem profundidade, fica limitado
a casca. Então, estamos muitos rejeitando, deixando de lado, distorcendo. Então, era necessário primeiro que ele padecesse. Ele, Jesus, mensagem, né? Então, é o tratamento que demos a essa mensagem, que acabou provocando dores terríveis à humanidade, porque ficamos sem o endereço dele, né? Sem o manual dele. A gente queria seguir, mas seguia sem base, sem profundidade. E aí não dá, né? Nós tínhamos o remédio, mas deixamos o remédio fora. Então, no sermão profético, que a gente já vem falando algumas lives atrás, né? Isso foi tratado como princípio das dores e depois as grandes dores, em decorrência de não entendermos, não aceitarmos, distorcermos a mensagem dele. Mas os desvirtuamentos, óbvio que gerariam consequências no futuro. Ninguém fica sem cuidar da saúde e depois querer estar melhor lá na frente. Se eu não cuidei da saúde, eu vou ter que fazer uma operação ou vou desencarnar. Então, geraria dores ou consequências no futuro. Toda essa distorção que nós fizemos iria acabar, e está, né? Nós estamos sentindo isso, o sofrimento que passamos, a humanidade como um todo, né? Jesus também chamou a atenção sobre isso. Ele olhou tudo, ele viu tudo, ele deixou tudo. Lucas também, capítulo 17, olha o que ele diz. E como aconteceu nos dias de Noé, Noé é aquele do dilúvio, da arca, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, o que aconteceu na época de Noé também estará acontecendo no dia da vinda do Filho do Homem. O que ele dizia? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Era a vida comum, né? Mas desvirtuada, porque ele diz, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Ou seja, ele estava se reportando a uma humanidade, uma coletividade que caminhava de uma forma distorcida, né? Devia ter muita coisa errada, o pessoal não estava atento a mais nada de bom, e aí vem um dilúvio. Alegoria? Sim, pode ser, sim. Eu entendo que pode. Vem o dilúvio, que consome aqueles que não se interessaram, mas uma arca que mantém vivos aqueles que estão buscando, né? Até porque o dilúvio em si pode ter acontecido, sim, sem sombra de dúvida, mas não nas proporções narradas na Bíblia, né? Um dilúvio não abarcaria nunca a terra inteira, até porque depois não teria onde esconder a água que cobriu a terra, né? Então tem muito de alegoria, sim. Mas ele continua, Jesus, dizendo, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, né? O que ele dizia, Jesus? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Ele está falando da vida da terra, material. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. Tudo alegoria. E os consumiu a todos. Então, Jesus estava alertando sobre essas dores provocadas pelo desregramento do homem, pelo desinteresse pelas coisas da alma. Estamos vivendo isso? Eu não tenho a menor dúvida, né? Estamos nas grandes dores. Por quê? Porque, como a gente diz, está tudo atravessado, tudo ao avesso. Tem aí pessoas defendendo, por exemplo, aborto e tantas coisas terríveis, né? E está aí. Então, nós vemos a criminalidade, nós vemos as drogas, nós vemos pessoas que vivem em função do ter. Ah, vai buscar o ter, eu quero, mas ser, que aqui dentro, né, ser uma boa pessoa, estar
melhorando, servindo, amando. Não, aí acabam deixando, né? Então, voltados, como naquela época, né? De Ló, na época de Noé, voltadas, muitos, apenas aos interesses materiais, as coisas aqui. Como se aqui nós fôssemos conquistar os nossos grandes tesouros. Tudo temporário, tudo ilusório, porque nada nos pertence, nada. Então, ele alertava também que esse estado de coisas teria um fim em algum momento. Virá um dilúvio, né? Acontecerá alguma coisa, uma enxurrada, vai levar tudo, vai acabar tudo. Mas que ao chegar, Jesus falava, ao chegar esse momento das grandes dores, dos problemas maiores, nós não deveríamos olhar para trás. Não olhe para trás. Esse olhar para trás também é alegórico, ou seja, não se ligue às coisas do passado, porque tem muita gente que está buscando melhorar-se, querer desfazer das coisas não boas em busca de coisas melhores, mas não se desfaz da coisa antiga. Aquela pessoa que está tão apegada, tão amarrada, que diz, não, eu quero mudar minha vida, quero achar coisas novas. Entretanto, ao invés de jogar aquilo que não mais serve, ele guarda na gaveta. Por quê? Porque algum dia eu venho pegar de volta. Está olhando para trás, não está olhando para frente, né? Então, era preciso, sim, estar se preparando sempre, para seguir para frente, que é a modificação, encarar as coisas de uma forma melhor, buscar entendimentos melhores, né? Então, ele falava, aquele que olhasse para trás não estaria em condições. Vamos lembrar que ele falou, deixou uma narrativa assim. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Pôr a mão no arado. Por quê? Porque o arado foi feito para sulcar a terra, fazer aqueles sulcos na terra para mergulhar ali a semente. Semente é vida, vai produzir o alimento. Mas ele diz, o arado foi feito para andar para frente. Se andar para trás, pega o seu pé, né? Ao invés de sulcar a terra, vai acabar com o seu pé. E aí ele diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. De mim, daquilo que eu estou orientando. Não está seguindo o melhor. Não está seguindo a orientação. Então, pegou o arado, é para frente. Nunca para trás, né? Alegorias nesse texto que foi deixado por Jesus. Nós temos o caso de Ló, por exemplo, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. E na narrativa bíblica diz que Sodoma, uma cidade totalmente pervertida, ficava ao lado do Mar Morto, também na Judéia, onde fica Jerusalém, só que numa parte bem mais baixa. O Mar Morto tem tanto sal, que você entra no mar, deita, mesmo que você não saiba boiar, você boia sem saber. Por quê? Porque a quantidade de sal é tamanha que é difícil, você não consegue afundar. Então, vemos em locais ali encostado ao Mar Morto, por exemplo, estátuas feitas de sal. Uma escultura feita de sal. E aí, nessa alegoria, ele dizia, está vendo? A cidade de Sodoma, pervertida. Nós vamos tirar dessa cidade, ou dar a oportunidade de sair dessa cidade pervertida, aqueles que têm a melhor caminhada. E Ló era um, e a família dele era uma. A esposa é aquela que talvez tenha deixado alguma coisa que era para ser largada, guardou na gaveta. Por quê? Porque ao sair, e nessa alegoria, dizer que chove do céu enxofre, fogo, enxofre, a orientação era, não olhe para trás, ou seja, busque o melhor, vá sempre para frente. Mas aí diz que a esposa de Ló virou-se para trás
e foi transformada numa estátua de sal, né? Óbvio, uma alegoria. Então, o cuidado que precisamos ter para sempre olhar para frente, seguir o melhor, e aquilo que não era bom, largue, deixe, abandone, né? Mas aí vamos ver que é chegada a hora do Cristo, do Filho do Homem chegar, o Consolador, né? A doutrina espírita, ela é presidida pelo Espírito de Verdade, o grande comandante, vamos dizer assim, né? Esse Espírito grandioso que nós conhecemos como Espírito de Verdade. Depois, nós temos, auxiliando Jesus, porque ele não ficou isolado na doutrina. Eu falei que a primeira revelação, grande revelação, personificada em Moisés. A segunda em Jesus. A terceira, mesmo tendo à frente o Espírito de Verdade, ela é conhecida como a doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque o Espírito de Verdade, que coordena a doutrina, na verdade, ele dá a oportunidade para todos os espíritos de boa vontade auxiliarem, servirem nessa tarefa. Então nós temos na organização, no alto, no topo, esse Espírito de Verdade. Abaixo dele, os espíritos dedicados, abnegados, que trabalham do outro lado no sentido de nos orientar, quando estão do outro lado. Quando eles estão do lado de cá, trabalham do lado de cá também. E essa doutrina, se tem o Espírito de Verdade no topo, espíritos abnegados, auxiliando o Espírito de Verdade, e depois tem os espíritos encarnados, que também trabalham em favor da doutrina, os médiuns, por exemplo, né? E aí vamos ver outro trecho, que nós vamos fazer uma ligação com isso, e uma ligação extremamente lógica, para mim mas dentro da alegoria. Está em Marcos, capítulo 13, ele fala assim: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, palavra de Jesus, nas nuvens. Então a gente vai deixando de lado aquela ideia de Jesus físico, né? Material, não. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Então, nas nuvens, acima de tudo, acima de todos, eu posso entender, organizando tudo, orientando a todos. E aí ele diz, continua, e ele, o Filho do Homem, que é ele próprio, né, Jesus, enviará os seus anjos. Quem são os anjos? São os espíritos que assessoram Jesus, no meu entender, Espírito de Verdade, são os espíritos que abraçaram essa causa e trabalham em favor dessa causa sendo implantada e sendo mantida aqui na Terra. E ele diz, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Alegoria, sempre alegoria. Então, Jesus nas nuvens, no alto, orientando, organizando. Abaixo, esses anjos, são os espíritos dedicados, que vão ajuntar os seus escolhidos, os trabalhadores aqui, da terra, na crosta. Os médiuns, por exemplo, né? Quando eu falo médium, dá a impressão de que médium é só, exemplo, Chico Xavier, né? Não. Cada um de nós carrega a mediunidade consigo. Então, abaixo, ajuntar todos aqueles de boa vontade que estão desejosos de trabalhar em favor do bem. Então, anjos enviados por ele, o Filho do Homem, esses espíritos abnegados. Por exemplo, na época de Jesus, nos livros da codificação, tem lá espíritos que se manifestaram como Francisco de Assis, só isso, né? Santo Agostinho, Paulo de Tarso. E aí, eles iam escolher ou ajuntar aqueles
que seriam os escolhidos, escolhidos entre aspas, né? Ou seja, os encarnados. Por exemplo, os médiuns, né? Tivemos Chico Xavier, o próprio Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, João Paulo II e tantos, infinitos, né? E aí ele diz, e ele enviará os seus anjos e ajuntará seus escolhidos. Quando falamos em escolhidos, ele é médium, né? Chico é médium, nossa, que privilégio, nossa, ele é um santo, e o outro, é maravilhoso, tal. Não é privilégio. Não, Chico foi privilegiado, Deus. Não é isso, não é. É uma missão, por exemplo, no caso de Chico. Porque Chico fez um trabalho magnífico e não foi aliviado em nada com relação às suas dores. Continuou sofrendo. E como sofreu Chico Xavier as suas dores, as suas dificuldades. Então, o médium, é privilégio, não? É compromisso, é resgate, é missão, que as pessoas muitas vezes não compreendem. Mas aí, afinal, o Filho do Homem veio ou não veio? Né? Ele prometeu um Consolador. Então, no meu entendimento, ele, o Filho do Homem, nas nuvens, ou seja, em espírito, coordenando tudo isso, tá? E aí nós vamos tirar trechos. Nós já falamos alguns da semana passada, mas vamos continuar hoje porque tem outros ainda que nos deixa para mim, extremamente claro que o Espírito de verdade, ou seja, aquele que coordena a doutrina espírita, é Jesus. Tá? Muitas pessoas defendem que ele seria João Batista, o primo de Jesus, aquele que foi degolado. Outros afirmam que não teria espírito de verdade e, na verdade, seria um grupo de espíritos. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo o espírito de verdade como uma individualidade, um espírito. Depois, com espíritos ao seu lado, trabalhando com ele para aprenderem, para servirem, para crescerem também, né? Nós vamos repetir alguma coisinha rápida da última live para dar continuidade. Foi perguntado a um espírito Jobar, isso foi retirado da Revista Espírita de 1862, quando pergunta a esse espírito: você vê os espíritos que estão aqui convosco? Ele diz: eu vejo Lázaro, Erasto. Erasto foi um grande companheiro de Paulo de Tarso, há 2000 anos. Depois, mais adiante, o Espírito de verdade. Já dá a entender que é uma individualidade. Olha, eu vi Pedro, João e Manuel. Bom, é individualidade, tá? Outra, Espírito Sanson, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi narrado na Revista Espírita 1862. Perguntaram: não vedes outros espíritos? E ele diz: perdão, o Espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, São Paulo, São Luís. Ele enumerou o Espírito de verdade como sendo individualidade. Comunicação de Lacordaire, na Revista Espírita de 1868. Ele diz: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então. Quem que não pôde dizer então? Quem dizia? Quem falava? Porque não teria sido compreendido. Quem não foi compreendido há 2000 anos? Foi porque, continuou Lacordaire, foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, são os anjos, sob a direção do Espírito de verdade, veio em todas as partes do mundo a doutrina espírita, sob o comando do Espírito de verdade, aquele que coordena, e os anjos, os espíritos que estão auxiliando nesse trabalho. Jesus falou várias vezes: em verdade vos digo, eu sou caminho, verdade e vida. E sempre usou isso: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se
Se fosse um outro espírito coordenando, será que ele utilizaria o termo para ele verdade? Não, ele seria confundido com Jesus. Vamos dar um exemplo bem da Terra. Vamos imaginar que eu jogasse bola, né? Estivesse jogando bola, e alguém dissesse: quem é você? Eu diria: eu sou o rei do futebol. Eu usei aquilo que Pelé é conhecido, né? Não dá. Então, falando em verdade, um espírito superior não colocaria a si esse título de verdade, que seria confundido com Jesus. E não é legal isso. Em 19 de setembro de 61, Erasto se dirige aos espíritos lionenses e diz: não podereis crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de verdade, nosso Mestre bem amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. Bom, o senhor já tinha descartado que seria o Espírito de verdade, uma falange. Agora eu descarto que poderia ser João Batista. Sobrou quem? Jesus, né? E vai ficar muito claro depois, um pouquinho mais adiante. Espírito de verdade, que coordena a doutrina espírita, é Jesus. Para mim, é Jesus. Dia 21 de novembro de 1861, manifestação do espírito Antoine, que foi o pai de Kardec, lá nos anos 1800, está na Revista Espírita de 1862, ele diz assim: aquele, disse, que tiver resistido a essas tristes tentações, pode não esperar a mudança dos decretos de Deus, os quais são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de verdade, o Filho de Deus, quem se intitulava também o Filho de Deus, Jesus. Manifestação do dia 17 de setembro de 1863, agora foi o Espírito José, o pai de Jesus há 2000 anos atrás, que disse assim: compreendei bem que quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto de vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão e conduzi-los no verdadeiro caminho, onde engrossarão a vossa falange. E aí ó que ele diz: pregai a boa doutrina. Boa doutrina. E é na Revista Espírita, né? Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações. Pronto, não tem mais dúvida nenhuma, né? Então vamos seguir um pouquinho em frente, que nós não pudemos falar isso a semana passada. Em Paris se comunica o espírito Erasto, aquele amigo de Paulo de Tarso. Isso está na Revista Espírita de 68. Eis, meus filhos, a verdadeira lei do espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. Nós sabemos dentro da doutrina que a Terra ela foi formada, criada, né, em razão de desprendimento de gases, poeira do Sol. Isso há coisa de 5 bilhões de anos, com a letra B. E que essa poeira toda, esses gases, viajando pelo espaço, acabaram ao longo do tempo se consolidando na Terra, ainda bruta, incandescente, que foi se formando, esfriando tal, para formar a crosta, para depois receber a vida. Desde o início, isso acontecia sob o olhar atento de Jesus. Jesus já era grandioso, há 5 bilhões de anos. Ele adquiriu a perfeição dele em outros orbes, né?
Ou seja, Jesus é um filho muito mais velho que nós temos, né? Muito mais velho. E que está aí nos amparando, né? Dentro da sua humildade, do seu amor, nos amparando sempre. Então, ele acompanha a Terra desde o início. E nós o conhecemos como o governador do planeta Terra, tá? Ele é o governador do planeta Terra. Vamos ver uma comunicação de Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Essa comunicação do espírito Hahnemann, que está na Revista Espírita de 1864. Olha o que Hahnemann falou. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Espírito de verdade que governa este globo, que dirige este globo. Vamos a um livro mais recente, Missionários da Luz. É explicação dada a Alexandre a André Luiz. Esse livro ditado por André Luiz, psicografia do nosso querido Chico, tá? Então, é um livro mais recente. Ele diz assim, no Missionários da Luz. Quem quiser procurar, capítulo 9, que fala da mediunidade e fenômeno. Diz assim um instrutor. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação. E o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Então, não temos mais certeza, mais dúvida, né? Temos certeza. No livro dos Médiuns, um dos 5 livros base da doutrina, no capítulo 31, quem quiser procurar, Livro dos Médiuns, capítulo 31, ele vem e diz, venho eu, teu Salvador e teu Juiz, está usando ainda daquela alegoria, né? Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas, e seguiu. Então, por aí, por exemplo, descarto qualquer outra figura, inclusive João Batista. Para mim, não tenho mais dúvida. Para mim, é Jesus. Revista Espírita, 1864. Diz assim, palavras do Espírito de verdade. Há várias moradas na casa de meu pai. Eu lhes disse há 18 séculos. 18 séculos. Isso aqui foi no ano 1800, tá? 1850 e pouco. Então, ele disse há 18 séculos, quando estava na Terra. Ele falou isso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Tá claro, é ele. No livro Obras Póstumas, também de Kardec, ele narra um diálogo que ele teve com o Espírito de verdade. Quando Kardec, após ter a oportunidade de ver as manifestações das mesas girantes, foi lá, no início cético, não acreditando muito, isso aí é só magnetismo, mas quando alguém vem e diz, mas a mesa fala, opa, mesa fala? Aí não. Então, ela falava através de códigos, mas ela transmitia uma verdade, um raciocínio, uma lógica, que óbvio não vinha da mesa, mas de uma entidade que se utilizava da mesa. E aí Kardec opa, tem alguma coisa aí que eu não estou entendendo, porque o homem não preconcebeu a doutrina espírita. É diferente se o homem imaginasse ser isso e fosse procurar, mas não,
Foi a espiritualidade que se manifesta ao homem, trazendo para ele, olha, presta atenção, tem coisa nova aí no pedaço. E aí o homem começou a prestar atenção. O que é isso? É mesa subindo, descendo, fazendo ruído, não sei o que, pancada. Mano, mas o que é isso? De repente, alguém, ainda falei, um dedo aponta para a lua. O ignorante fica olhando para o dedo, o sábio vai olhar para a lua, ou vai além. Kardec foi um que foi além. Como as meninas da família Fox também, dentro da simplicidade, da inocência, da ingenuidade, de repente elas estavam conversando com as batidas da parede. E se manifestava alguém com uma mensagem, ou com mensagens lógicas, completas, esclarecedoras. E aí Kardec também, ele começa a pesquisar. Tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma inteligência, não sei quem, se manifestando de alguma forma. E aí ele começa a ter esse primeiro contato. E aí diz que ele estava no início do estudo, que depois resulta na codificação da doutrina, e aí na casa dele começou a ter pancadas. E ele não entendia. E de repente vinha a Amélie, a esposa dele, ouvia as pancadas, mas não entendiam. E aí depois ele consegue se comunicar com essa entidade que fazia esses ruídos, essas batidas na casa dele. Hippolyte Léon ainda não usava o pseudônimo de Kardec. E aí de repente, numa dessas comunicações, Hippolyte pergunta: meu espírito familiar, era a forma deles tratarem, espírito familiar, quem quer que sejais, vos agradeço por ter vindo me visitar. Quereríeis me dizer quem sois? Ele perguntou: quem é você? E ele responde: para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Então, Hippolyte teve esse primeiro contato com esse espírito que começou a acompanhá-lo e que se intitulou A Verdade. Em nota acrescida, isso está no livro Obras Póstumas. Em nota acrescida as respostas obtidas do Espírito de Verdade e realizada na casa que ele ia lá, participava, que tinha o acontecimento, na casa do Sr. Baudin. No dia 9 de abril de 1856, Kardec nos informa, com relação a esse espírito familiar que se apresentou a ele no início, que ele estava querendo rascunhar o que é que estava acontecendo. E aí depois, ele, agora Kardec, já com a codificação feita, acrescenta uma nota nesse episódio. Quem é você? Para ti me chamarei a verdade. Agora ele acrescenta uma notinha no livro Obras Póstumas. Ele diz assim: vamos lembrar antes que Kardec teve contato através da doutrina, através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através das pesquisas. Ele teve contato com espíritos grandiosos que vinham trazer as orientações. Quem procurar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver as notas lá, instruções dos espíritos, espíritos grandiosos, maravilhosos, né? Francisco de Assis, Paulo e tantos outros. Mas aí, Kardec acrescentou, embaixo desse contato primeiro que ele teve com esse espírito que batia na casa dele: pô, quer me dizer quem você é? Para ti me chamarei a verdade. Parou. Mas, nessa nota que ele completa depois, ele diz assim: a proteção desse espírito, do qual estava longe de supor a superioridade, longe de supor a superioridade. Ele tinha contato, como falei, Francisco de Assis, São Luís, Paulo, tantos outros. Agora, esse espírito que estava longe de supor a superioridade é porque ele estava
muito acima. Muito, muito, muito acima. Então, a proteção desse espírito, do qual estava longe de supor a superioridade, com efeito, jamais me faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos, sob as suas ordens, ó espírito de verdade, né? Se estende sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja para aplainar as dificuldades materiais, seja para me facilitar o cumprimento dos meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência de meus antagonistas, sempre reduzidos à impossibilidade. E aí nós vemos esse espírito, Kardec falando, que estava longe de supor. Eu consigo fazer essa comparação com o Filho do Homem nas nuvens, né? Coordenando. E ele continua dizendo, do qual estava longe, sua solicitude e a dos bons espíritos sob suas ordens, os anjos que o acompanharam, né? E que foram ajuntar os que estavam aqui, os escolhidos, não escolhidos como privilégio, mas aqueles que estariam trabalhando, que era Kardec, por exemplo, naquela hora, naquele momento. Então, fica muito claro, Jesus no topo, muitos espíritos auxiliando e muitos encarnados, espíritos encarnados, trabalhando por essa boa causa. Então, esse entendimento, Jesus é, sempre foi e será o caminho, a verdade e a vida. É ele sempre, não tem porquê. Falamos que no episódio de Moisés, a entrega das tábuas, para mim, quando eu coloco é sempre a minha opinião, para mim é extremamente claro. Quem entregou a tábua foi o Espírito que viemos a conhecer depois como Jesus. Era conhecido como Jeová, né? E Jesus, Yeshua, é Yahvé salva, ou Jeová salva. Indo pela lógica, se Jesus, o grande governador do planeta, que há 5 bilhões de anos atrás era de uma perfeição fantástica e que coordenou toda a Terra, moldou a Terra, acompanhou o surgimento da vida, o aperfeiçoamento, acompanhou a humanidade surgindo, crescendo, e aí há apenas 3.500 anos atrás, que é nada, nada. Eu tive, como se diz, a pachorra de fazer uma conta. 5 bilhões de anos eu coloquei numa linha do tempo. 5 bi. E concentrei como se fosse um único ano. Primeiro segundo da Terra, o primeiro segundo desse ano hipotético. E o dia de hoje, o último segundo do dia 31 de dezembro. Jesus acompanhando a Terra, já dotado daquela perfeição fantástica, acompanhando a Terra desde o surgimento até os dias, e hoje vai continuar nos acompanhando sempre. Então, toda essa perfeição, quando chegou o momento de trazer os 10 mandamentos, materializar os 10 mandamentos para deixá-los na mão de Moisés, isso aconteceu nesse ano hipotético, no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 43 segundos. Faltava 17 segundos para acabar o ano. Para Jesus isso é extremamente recente. E agora imagine ele ter que entregar as tábuas, né? Como um carteiro que vai entregar uma correspondência. Um carteiro que vai entregar correspondência para Moisés, e Jesus disse: eu não tenho competência para isso, eu não consigo fazer isso. Ele só acompanhou a terra, né? Então é ele. E ele mesmo afirma, está no Evangelho de João: se cresces em Moisés, creríeis em mim, porque era de mim que ele falava. Então, para mim, lá há 3.500 anos atrás, Jesus, já no episódio de Moisés,
ele era o caminho, a verdade e a vida. Caminho, mensagem. Verdade, aquilo que essa mensagem proporciona para quem estuda a mensagem. E a vida melhor, a vida mais tranquila do ponto de vista espiritual, mais serena, né? Compreendendo melhor, servindo mais, amparando sempre. Então, em Moisés, Jesus já era, no meu entender, caminho, verdade e vida. E aí, 1500 anos depois, ele veio à Terra, encarnou na Terra, não com a necessidade de reencarnar, porque ele não precisa mais reencarnar, mas ele veio nessa missão maravilhosa. E aí, 1500 anos de Moisés, vindo para cá, vem Jesus, que é há 2000 anos de onde estamos agora. Jesus vem e deixa mensagens novas, deixa mensagem de amor, né? Para entendermos, juntarmos a lei de Moisés, que era uma imposição, não matar, não roubar, junto com amor. Eu não vou matar porque posso ser punido. Eu não vou matar porque eu amo aquela pessoa. É muito diferente. É muito diferente. Ele veio colocar amor na lei. Mas agora, doutrina espírita, 160 anos atrás, ele vem como espírito de verdade, nos trazendo a razão, para que a gente avalie tudo, a lei de Moisés, o amor de Jesus, mas um amor que ele continua, e ensinamentos que ele continua nos trazendo, através da doutrina espírita, ele e os espíritos que o acompanham, para que eu consiga abrir não só meu coração com o amor que ele deixa, mas abrir a minha mente com a razão que a doutrina me pede para usar. Doutrina espírita é a razão. E eu devo juntar lei, amor e razão, para que realmente eu tire todo o proveito. Então eu digo que, na doutrina espírita, dirigida pelo Espírito de Verdade, que para mim é Jesus, novamente, ele é caminho, verdade e vida. E será sempre, sempre, sempre será. Então, temos que entender esse caminho como a orientação. A doutrina espírita está sempre nos trazendo ensinamento novo. Ele, há 2000 anos, disse: pedirei ao Pai e enviará o Consolador para ajustar aquilo que eu falei e falar aquilo que eu não pude falar. Então, eu entendo, e isso é muito lógico e natural, que o caminho que ele traçou há 2000 anos atrás e que ficou consignado veio a nós através dos evangelhos lá do Novo Testamento. Era um determinado caminho, uma determinada orientação, e através desse caminho que foi traçado há 2000 anos eu podia construir a minha verdade, trilhando aquele caminho. Quando chega a doutrina, com o uso da razão e analisando, porque o mestre mesmo falou, né, que conhecemos a árvore pelo fruto. Fruto é bom, a árvore é boa. Então, quando eu consigo analisar isso tudo e vejo que são coisas maravilhosas, ensinamentos novos, fantástico, tudo racional, com uma ligação tão coerente, não há nada que destoe. Quando eu junto tudo isso, eu percebo que aquele caminho de 2000 anos atrás, ele vai se abrindo, 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 vai abrindo rumo ao infinito. E se esse caminho, lá de 2000 anos, me permitiu construir uma verdade, esse caminho que se amplia me permite construir uma verdade cada vez maior. E aí, a vida aqui, em decorrência do entendimento que eu passo a ter desse ensinamento maravilhoso do mestre, eu começo a perceber que a vida em espírito fica muito melhor. Porque eu compreendo o porquê das dores, que não sou injustiçado, Deus não está de mal comigo, quem falhou fui eu, não Deus.
E se eu falhei, o plantio foi equivocado, se eu fiz coisas erradas, eu que trato de consertar. E se tenho que consertar, eu vou sofrer para consertar. Derrubei uma parede, tenho que reconstruir. Vou ter que carregar tijolo, fazer o cimento, ficar embaixo do sol. É sofrimento. Não derrubasse a parede, mas derrubei, né? Agredi alguém, maltratei alguém, me aproximo, corrijo. Não deu nessa, é na próxima encarnação. Beleza. Aquele a quem eu agredi talvez venha na condição de filho, de amigo, de vizinho, não importa. Mas vou corrigir. Não deu na próxima. Fiz um pouquinho, mas não fiz tudo. Tem outra. Melhor que faça na próxima. Não ficar adiando a solução. Doutrina espírita. Consolador. Consola a dor, mas não elimina a dor. Consola a dor, porque eu sei o porquê do sofrimento, mas não elimina. Por quê? Porque eu tenho que corrigir. Eu derrubei a parede, eu tenho que pegar o tijolo. Não dá para pedir para alguém fazer. É responsabilidade minha. Então esse é o Consolador prometido. Então Jesus é, sempre foi e será o caminho, a verdade e a vida. Moisés, como Jeová. Ele próprio, há 2000 anos como Jesus. E pela doutrina espírita, como Espírito de verdade. Combinado, pessoal? Já deu, né? Muito obrigado a vocês. Obrigado pela companhia de sempre, né? Agradeço. E vamos então encerrar com a prece? Vamos lá. Jesus, nosso divino mestre, companheiro, irmão, amigo incondicional de todas as horas, nós te agradecemos, porque é sempre ensinamento, sempre carinho, sempre amparo, sempre ajuda. Entretanto, sabemos, você não nos carrega no colo. Não, nós é que temos que caminhar. E para caminharmos, nós temos que aprender a dar os passos, os melhores passos, corrigir os passos equivocados, seguir sempre na melhor direção. Toda vez que quiser tomar um atalho e me perder, que eu volte, porque o caminho existe e eu conheço o caminho, nós conhecemos o caminho. Obrigado então, Jesus, porque você é o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço, amigos, Elizabeth, Tina Blanco, Maria Linda, tudo bom, Maria Linda? Quem mais aqui? Maria Leone, Maria Aparecida Barbosa, Mônica Maluf, tudo bom, Mônica? Tudo bem, prima? Vanessa, um grande abraço a vocês, obrigado pela companhia, pela paciência, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Obrigado a você, Renata. Um abraço a todos. Fiquemos todos com Deus, tá? Tchau, tchau, pessoal.